Aí, tudo bem? Como é que foi o final de semana? Espero que esteja tudo bem, tenha sido excelente final de semana. E vamos pro dia de hoje. O dia de hoje foi meio torto, tanto mini índice como mini dólar. Começou bem, e aí depois deu uma engasgada, e aí não quis fazer o que eu imaginei que ia fazer. Deu pra ganhar uma grana, mas não deu pra ficar rico ainda. Vou te mostrar tudo que aconteceu no mini dólar e mini índice. Vamos começar pelas notícias de amanhã, porque nós temos notícias importantes amanhã. Então vamos começar pela ata do Copom, 8 horas da manhã. Seria legal ter isso aí pra uma dissecada e ver o que o Copom nos diz. 10h45 tem PMI. Depois PMI do setor de serviços, 10h45, tem o discurso do Powell, 1h35 da tarde. Importante esse discurso aí. Mas, cara, eu amanhã não vou conseguir operar. Talvez pela manhã, não sei. Então, atenção, tá? 10h45, notícia importante. PMI é sempre importante. Pode causar uma volatilidade, é bom ficar fora. É aquela história que a gente sempre conversa aqui. Notícia é barulho. Notícia não nos interessa. A gente espera a notícia passar e ver qual vai ser a reação dessa notícia. Se vai seguir o mercado como ele estava fazendo, ou ele vai fazer exatamente o contrário. Vou pensar. Vamos para 60 minutos, mini dólar. Eu resolvi escrever agora aqui também, dei uma alterada nesses pontos aqui pra gente. A gente precisa observar num time frame maior os movimentos que a gente está estudando, os conceitos de choque BOS, pra gente diminuir esse time frame e fazer operações naquele espacinho menor, né? Notem que nesse ponto aqui, cara, a gente tem uma clara definição de que ele tá querendo. Assim, eu não digo que seja uma reversão, mas eu acredito que possa ser, observando esse ponto aqui, ó, eu acredito que possa ser um momento em que esse mercado tá fazendo um pullback mais longo, né? A média de 200 tá aqui, ó, tá bem longa, né? E tem várias resistências aqui nessa região, né? Só que ele tá fazendo um movimento desde sexta-feira, ele tá tentando um ataque, na verdade desde quinta, né? Não, desde quarta-feira. Ele tá tentando longos ataques de compra, negando essa região de suporte aqui embaixo, né? Tem um gap para ser fechado. E hoje, ele efetivamente quebrou a estrutura para fazer um movimento mais alto, né? E nós pegamos este movimento, né? Notem que nesse ponto aqui, ele muda a característica do preço. Na sequência, ele quebra a estrutura. E hoje, ele quebrou a estrutura novamente. Então agora nós temos uma nova mudança de característica de preço. A gente pode até retirar, deixar por enquanto que você queira da compra. Vamos ver o da venda agora. Porque para ele mudar nos 60 minutos para um viés de venda novamente, ele vai precisar primeiro perder esse cara aqui para mudar a característica do preço. Para aí sim fazer um ataque vendedor com uma certa segurança. Se ele não chegar próximo dessa região aqui do choque, ele vai continuar um pullback. Porque isso aqui é um pullback. Ele vai continuar um pullback mais alto. E qual seria o próximo ponto para quebrar a estrutura e seguir reto? Aqui. Quebrando a estrutura aqui em cima e tocando reto e rompendo essa resistência e seguindo em direção à média de 200, qual é a próxima região do choque aqui? Aqui, aparentemente, né? Ele pode fazer um pullback maior ainda, mas aparentemente seria aqui. Então aqui que a gente poderia observar um possível viés de venda, entendeu? Mas por enquanto, não. Por enquanto segue lá, segue aí um movimento de pullback, tá sendo negado também, só que isso aqui teve uma negação absurda aqui da venda. E no diário, foi mais um dia espremido, mais um dia que ele ficou torto. Então é o quinto dia em que ele tá esmagado aqui nesse ponto, que é uma região interessantíssima do pé desse canal de baixo. E ele pode fazer um movimento muito maior, porque aqui pode ter inclusive um megafone para expansão aqui. Então sim, ele pode tentar um ataque, mas ele já está acusando. Ele não está com tanta potência assim. Nem chegou próximo da média de 21 aí no diário, tá bom? Então sim, viés vendedor ainda, mas improvável rota de pullback. Vamos para os 5.000 tickets e dólar. Hoje observamos este ponto aqui. Ainda estava dentro daquele range de... quando? Sexta-feira. Tá querendo fazer um breakout pullback em cima desse range. Observem esse movimento é extremamente importante de se observar. Breakout pullback, né? Breakout pullback aqui, ó. Rompeu pós primeira hora de pregão o topo. Então ele deu indício da compra. Eu fiz essa compra aqui. Eu saí no ponto certo. Eu vendi aqui também, porque eu imaginei que ele ia para baixo. Tava em rota de função de trabalho. Quando eu voltei eu tinha sido estopado com 6 pontos. Ele andou 8 pontos direcionais e me violinou e me deu-lhe 8 pontos de loss. Depois eu peguei mais 15 pontos direcionais aqui. Saí, acredito que por aqui, ou por aqui eu acho. Acho que aqui. E foi o que eu fiz hoje. Depois eu tive trabalho e não pude fazer nada. Temos um gapzinho aberto, né? Sangrando. Desde... quando mesmo? Desde o dia 19, né? Pode continuar a rota dele pra baixo aqui, ó? Pode. Pode sim. Esse aqui é o range de time frames maiores, 60 minutos, 12 minutos, 30 minutos. É o range. Tentou fazer a rotação, não conseguiu. Na verdade ele fez a rotação, aumentou o pêndulo, foi mais alto ainda. O que a gente pode fazer aqui é jogar esse pêndulo aqui um pouquinho mais pra cá e mapear ele proporcional para baixo. Se ele vai fazer, não sei. Mas a gente deixa mapeado, porque caso ele faça um movimento mais direcional, a gente tenta acompanhar ele. A gente já sabe que esse aqui já não é mais. Ele fez um pouco mais alto, ele pode vir aqui e fazer o quê? O breakout pullback. Ele pode fazer duas perninhas bem bonitinhas, proporcionais, fechar esse gap aqui, vir um pouquinho mais baixo, e daqui ele vai lá e retesta o topo e segue o movimento dele para alta de pullback.
O que a gente viu nos 60 minutos é que esse cara conseguiu mudar a característica do preço. Fez 2 quebras de estrutura, fez um pullback de novo. A gente tem que ficar de olho pra ver se ele vai dar prosseguimento a esse movimento ou vai falhar, mudar a característica do preço de novo e abrir o bico. Ele atrai e vende. Ou ele atrai, faz um pullback e segue subindo. O mercado é feito de padrões, repetição. Ele repete o tempo inteiro. A gente só tem que estar de olho, porque, cara, o ponto primordial é a gente conseguir 90% das nossas operações é a abertura da operação. Tem que entrar num lugar certinho, se não entrar no lugar certinho, tu vai ser violinado. O market maker tem esse poder. O que fazer exatamente nesse ponto aqui? Cara, eu acredito que estamos entre uma região de suporte muito forte e uma região de resistência que ele sentiu, né? Aí onde ele tá no meio do caminho. A gente precisava esperar ele fazer essa segunda perna aqui, ó, proporcional, para tentar buscar uma nova entrada aqui. Caso ele perca aquele fundo ali e entre dentro do range, lá na região de 327 por aí, ó, bem nessa região aí onde tem o suporte do dia, se ele perder isso aqui com muita força, um pouquinho mais para baixo aqui, ele vai mudar a característica do preço e vai passar a ser vendedor de novo. E a gente não tem interesse de entrar nesse ponto. A gente tem interesse de entrar o quê? Depois desse ponto, né? Por exemplo, aqui, ó, nesse time frame aqui menor, a gente consegue ver direitinho, ó. Ele quebra a estrutura aqui, tá vendo? Ele quebra a estrutura aqui e aqui ele muda a característica do preço. Nota que quando ele muda a característica do preço, ele faz um pullback, capota com força, né? Então aqui é o movimento que a gente busca. Quebra dessa estrutura. A gente precisa que primeiro ele mude a característica do preço. E o segundo ponto, que é o que a gente quer pegar, é a quebra da estrutura. Porque daí ele dá prosseguimento ao movimento. E pode ver, ó, ele foi dando prosseguimento ao movimento. Porque claro, esse cara aqui, ele é vendedor. Então sempre que aparecer uma oportunidade da venda, ele vai vender. Ó, quebra da estrutura, faz outro pullback, quebra a estrutura de novo. Aí aqui ele muda a característica do preço. E aqui ele quebra a estrutura. Ele já parou de fazer o que ele estava fazendo. Por isso que eu disse, na metade desse caminho aqui, é melhor esperar ele definir e mais baixo ver o que ele vai fazer. Aí a gente define. A gente não pode se precipitar. A gente tem que entender que ele pode fazer essa rotação aqui, ó. Claramente ele pode fazer essa rotação aqui. Eu já diminui lá o movimento medido dessa parte de baixo e agora ele provavelmente vem até essa região aqui, ó. Não passa daqui. Mas ele pode fazer totalmente a rotação desse pêndulo aqui, ó. Dentro desse range. Vir aqui, uapa, e lá embaixo. Pelo menos aqui, ou aqui. E aí daqui ele pode, de novo, voltar muito rápido. Cara, ele tá segurando demais nessa região aqui de suporte. Ele não tá querendo romper. Mas numa região que eu achei que ele ia romper com muita facilidade. Ele não quer romper. Então se a gente vai fazer alguma operação aqui nessa região aqui, a gente vai começar com o quê? Crown reversal. 2 tentativas falhadas com uma trap. É a melhor coisa. Depois vai pra pullback, trap, força. Depois ele encerra a conta trap. E aí ele faz esse movimento aí. Tem que tentar pegar esses movimentos aí. A gente tem que começar em algum lugar. Hoje foi isso. Fiz 3 operações, perdi 2, ganhei 1 e saí com dinheiro no bolso. Não fiquei rico, mas saí com dinheiro no bolso. Saí com 5 pontos. Excelente. Um amador como eu? Excelente. E como prometido, na segunda-feira nós também vamos olhar o mini índice. Tá aqui, ó, mini índice. Mesma coisa, tá vendo? Mesma coisa que eu fiz, ó. Dá uma olhada. Olha o choque aqui, ó. Olha a mudança da característica do preço. Quebra de estrutura. Olha a negação. Olha este pontinho de negação. Olha este ponto de negação. Perdeu aqui, ó. Mudou a característica do preço. Tá torto. Tá dentro de um range. Não tá legal, não tá bonito esse movimento. O que a gente tem que esperar agora? Que mudou a característica do preço? Quebra da estrutura. Exatamente. Estão aprendendo. A gente só vai poder entrar numa venda aqui quando ele efetivamente quebrar essa estrutura. Mas aí se a gente diminuir o time frame, a gente consegue enxergar lá nos 20 mil ticks como é que esse cara tá se portando. Mas por enquanto, aqui, para ele efetivamente fazer um movimento da venda, ele vai ter que quebrar a estrutura, que vai estar próxima desse gapzinho aqui, ó. Essa região de suporte aí, tem que até tirar ela daí, ó. Foi arrebentada com muita facilidade. Voltou para dentro do range. O que a gente espera aqui? O que a gente aprende com os setups de Joseph James, com técnicas dele? Cruza o range até que haja um breakout pullback. Testa a entrada do range. Ele pode retestar fundo, perder esse fundo, capotar, chegar próximo da média de 200 e querer virar o sentido desse ativo. E pode acontecer. Tem que ficar de olho. O fato é que aqui houve uma negação, né? Houve um golfo, tentou subir de novo, todo torto. Olha o que foi esse movimento aqui. Tentou entrar no range e sentiu. E olha a média mudando de cor. Ele pode, então, facilmente retestar esse fundo aqui. Para depois tentar um ataque lá. E quando ele retestar esse fundo, ele pode o quê? Quebrar essa estrutura. Mudança de característica já foi. Ele quebra essa estrutura aqui. A mudança de característica vai para onde? Para ele virar um comprador novamente? Para cá. Aqui é o último topo validado. Pra ele capotar. No diário, outro dia esmagador. Outro dia de certa indefinição. Tá vendo aqui? Esses aqui são candles, cara. Extremamente maldosos. Esses candles aqui limpam contas. Tem que ficar muito atento. Eles limpam contas. Aqui eu já mudei também, eu já tô entendendo que isso aqui é um megafone dentro desse novo range que ele fez aqui. Então ele pode expandir esse cara até lá. E ele vai ficar desenhando esse movimentinho aqui, ó. Marotinho, ó. Que é o índice faz direto. Pá, e pá. Daqui a pouco ele vem aqui e vai lá embaixo. Depois ele volta. Um megafone. Dentro de um rangezinho. Maldoso, malicioso. Mas segue comprador. No time frame de 60 minutos, já quebrou. Já mudou a característica do preço. Basta quebrar a estrutura. No diário, ainda não, ó. Segue fazendo o movimento dele. Aqui ele fez a quebra da estrutura. Aqui ele muda a característica do preço. Aqui ele segue o movimento para quebrar a estrutura e tocar ele reto. E se ele rompe aqui, a mudança da característica do preço passa para cá.
Podem ver que tem várias resistências aqui. Tá difícil dele passar. Tem o megafone, tá vendo? Tá deixando ele passar daquele ponto ali, ó. Tá batendo nele. Não quer saber. Bate, volta, bate e volta. Pode ser que bata de novo e arrebente com tudo. E aí ele segue o comprador. E a gente segue com ele. Vamos para o Osama Vinhante Milwaukee. Ó, dá uma olhada. Tem até um gapzinho ali, ó, que tem que ajustar, tá vendo? Já vamos ajustar esse gap agora, mimo. Não foi fechado. Pequenininho, mas tem. A gente meio que sentiu, voltou, voltou, fez... Nossa, fez uns movimentos escabrosos. Mas, cara, aqui é muito difícil de operar, cara. Eu nunca tenho a certeza, assim, de que ele pode fazer ou não. Eu nunca tenho, cara. Eu sempre tenho uma grande dúvida, mas é aquilo que a gente tava conversando. Ele pode retestar esse fundo bem fácil. Ele retestando esse fundo bem fácil, ele vem no gap. Após a primeira hora de pregão, ele rompeu o fundo. E aqui era o topo, cadê? Aqui era o topo. E aí no intraday ele deu o sinal da venda. Aí ele vem, dá a venda e violina. É ele, né? Mas aí nesse caso, a gente pode observar as duas tentativas falhadas. A gente pode observar os setups de Joseph James, né? Ele perde aqui o movimento, vamos ver aqui, ó. Ele perde aqui, vai lá em cima, tenta um movimentinho de duas tentativas falhadas. E nesse ponto aqui também junto com choque e quebra de estrutura, ó. Quebra de estrutura, mudou a característica do preço. Perdeu duas tentativas falhadas, toma uma posição aqui e faz um bom movimento, que vai te entregar isso aqui, depois isso aqui. E aí tem que ficar de olho pra ver o que mais que ele pode aprontar. Chegando aqui nessa região aqui, ele vai lá e volta, e dá-lhe uma violinada. Uma tentativa, duas tentativas, entrada aqui, stop curtinho, ele toca ali reto, rompe topo. Dentro dessa tocada reta, perde o fundo, ó, quebra da estrutura, mudança da característica do preço, duas tentativas falhadas, seria difícil entrar ali. É difícil porque ele só ia mudar a característica do preço, depois dele romper aqui, ficaria complicado. Aí aqui teria as duas tentativas falhadas, bem alto, com stop aqui, sairia jogo, sim, sairia jogo. E além disso, ele faria a quebra da estrutura. Depois ele faria outra quebra de estrutura. Depois não mais. E aqui ele muda a característica do preço. Interessante, né? É uma técnica interessante, cara. Muito interessante. A gente alia choque BOS com setups de Joseph James e dá muito certo. Dá muito certo. Na maioria das vezes dá muito certo. Não é que sempre dá certo. Na maioria das vezes dá muito certo. Hoje é um dia torto de novo. Mais um dia torto. A ideia é sempre operar através de duas tentativas falhadas e crown reversal para iniciar os movimentos. Depois pullbacks, traps, força. Aí depois ele faz um bom movimento torto. E aí encerra com uma trap. Eu ainda tenho grandes dúvidas do índice, cara. Eu não tenho estômago pra operar ele, assim. Esse ano, acho que eu não opero mais ele. Eu vou seguir no dólar, porque o dólar tem me entregado uns movimentos legais. Apanhei também. A Super 4 foi destruidora pra mim, mas foi só a Super 4 por causa de um erro meu. Somente meu. Poderia ter feito um bom trabalho. Não assim, não daria pra ganhar dinheiro na Super 4. Tenho certeza que não. Mas eu poderia ter perdido bem menos do que eu perdi. Poderia ter perdido, sei lá, 5 pontos, 8 pontos, no máximo. Mas, é vida. E é isso aí. Espero ter ajudado. Espero que vocês tenham curtido. Se você gostou do que você viu aqui, por favor, deixe seu like, curte a possibilidade de me seguir. Vem aqui, se inscreva no canal, vem comigo. Eu faço live de segunda a sexta, a partir das 9h55 até meio-dia e meia, 1h. Essa semana não, excepcionalmente não. Essa semana eu vou fazer só na quinta-feira live, eu acredito. Se amanhã vai dar tempo, acho que não. Vai ficar muito curto, 1 horinha, não gosto de fazer assim. Então, quinta-feira. E projeções, quinta-feira para sexta-feira. Então, essa semana aí eu vou ficar meio off. Boa sorte nos trades. Se vocês viram alguma coisa que eu não vi, comentem aí, me digam o que vocês acham desse setup, se é uma porcaria, se é legal, se vocês já experimentaram, já conheciam a operação em ticks. Por que a gente opera em ticks? A gente opera em ticks porque ticks refletem volume financeiro. E a gente tem claramente nos ticks quando o volume financeiro efetivamente entra no jogo. Né? E a gente opera também com esses conceitos de choque e BOS aliados aos setups de Joseph James, para fazer entradas um pouco mais seguras que nos tiram do risco mais rápido, né? Mas não existe uma fórmula mágica para isso. É probabilidade. Esse cara aqui te entrega, mini índice, te entrega de 20 a 38% de operações vencedoras com esse setup aí. O mini dólar te entrega de 35% a 60% de operações vencedoras. Então, por isso que o índice ainda deixo mais de lado, porque eu acho que precisa de mais experiência para conseguir absorver melhor isso. E o mini dólar eu sigo firme nele aí, eternamente. Boa noite. Até quinta-feira. Aproveitem. Semana. Tchau, tchau, tchau.